Desde que Miguel entrou para o serviço público, sempre se destacou por sua ética e discrição. Mas ninguém imaginava que essas características seriam levadas ao extremo em uma situação que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou com uma investigação sigilosa, envolvendo um caso de corrupção em alto escalão. Miguel teve acesso a informações confidenciais que poderiam abalar não apenas instituições, mas também pessoas próximas a ele. A responsabilidade pesava sobre seus ombros e cada decisão precisava ser tomada com extrema cautela. Apesar da pressão, Miguel optava sempre por manter segredo, mesmo quando o ambiente ao seu redor pressionava por respostas ou soluções rápidas. Ele sabia que qualquer vazamento poderia causar consequências irreparáveis. A tensão constante afetava seu dia a dia. Noites mal dormidas, refeições interrompidas e ansiedade crescente. Amigos e colegas percebiam sua mudança, mas ninguém conseguia compreender totalmente a dimensão do que ele carregava. Miguel se sentia sozinho, ciente de que cada passo errado poderia expor pessoas inocentes e destruir carreiras e reputações. Capítulo 2. A situação atingiu o ponto crítico quando Miguel recebeu ordens diretas para fornecer informações sigilosas que poderiam incriminar terceiros. Ele sabia que obedecer significaria trair sua consciência e colocar vidas em risco, enquanto recusar poderia custar sua carreira ou até sua liberdade. Nesse dilema, a decisão de proteger alguém que não podia se defender sozinho, tornou-se sua prioridade absoluta. Miguel começou a planejar meticulosamente cada passo, antecipando possíveis repercussões e avaliando estratégias que garantissem a integridade de todos os envolvidos. A pressão era imensa, mas sua convicção de proteger o outro superava qualquer medo pessoal. Ele sentia que a escolha entre liberdade e responsabilidade era mais complexa do que qualquer treinamento ou protocolo que já havia recebido. Miguel estava pronto para assumir consequências extremas, inclusive prisão, se isso significasse manter a segurança e o anonimato de alguém que dependia de sua proteção. Capítulo 3. O ponto de virada ocorreu quando a investigação chegou a um nível crítico, exigindo decisões imediatas. Miguel percebeu que ceder às pressões externas poderia expor segredos devastadores, enquanto agir com prudência poderia salvar vidas e reputações. A tensão se intensificava a cada dia, e a consciência de Miguel se tornava um campo de batalha entre o medo pessoal e o senso de dever. Ele sabia que qualquer movimento imprudente poderia ser irreversível. Então, diante de uma escolha impossível, Miguel tomou a decisão que marcaria sua vida para sempre. Preferiu a prisão ao risco de expor alguém. Era uma decisão que poucos entenderiam, mas que demonstrava a força de sua integridade, lealdade e coragem moral. Ele sabia que a consequência de manter o silêncio poderia custar sua liberdade, mas também sabia que proteger o outro valia cada sacrifício. Nos dias seguintes à decisão de Miguel, a realidade da prisão começou a se materializar. Cada momento antes do cumprimento da sentença era carregado de tensão e reflexão. Ele se preparava mentalmente, revisitando cada escolha feita, cada caminho que o levara até ali. Miguel sabia que não poderia voltar atrás. O silêncio era sua única proteção. Apesar da ansiedade natural, sentia uma estranha sensação de paz. Havia cumprido seu dever de proteger alguém que não podia se defender sozinho. Enquanto aguardava a condução para o presídio, Miguel pensava nos impactos de sua decisão. Amigos e familiares não compreendiam totalmente sua escolha, questionando se o sacrifício valeria a pena. Mas para ele, cada minuto de liberdade perdida tinha mais significado do que qualquer aprovação externa. Miguel sabia que havia escolhido proteger a verdade e vidas alheias, mesmo que isso custasse sua própria liberdade. Esse compromisso com a ética e a lealdade tornou-se o alicerce de sua coragem diante do desconhecido que viria a seguir. Capítulo 5. Ao chegar à prisão, Miguel enfrentou uma realidade que nenhum treinamento poderia ter preparado. As primeiras horas foram marcadas por silêncio e observação, tentando compreender o ambiente hostil e as dinâmicas sociais internas. Mesmo cercado por pessoas com histórias e motivações diferentes, Miguel se manteve firme, consciente de sua missão e do propósito maior que guiava suas ações. Ele encontrou refúgio em pequenas rotinas, leitura,
leitura, exercícios físicos e momentos de reflexão sobre os eventos que o levaram àquele ponto. Cada atividade servia como âncora, ajudando-o a manter clareza mental e estabilidade emocional. A consciência de que estava protegendo alguém se tornava a motivação mais poderosa para suportar o isolamento e a privação de liberdade. Miguel compreendia que o verdadeiro poder residia na integridade e na capacidade de resistir a pressões externas. Capítulo 6. Durante as semanas seguintes, Miguel começou a construir relacionamentos cautelosos com outros detentos, sempre mantendo limites claros e evitando revelar detalhes sobre sua situação. Ele percebeu que a prisão era tanto um desafio físico quanto emocional. Cada interação era uma oportunidade de aprendizado, compreensão e fortalecimento interno. Mesmo diante de ameaças e intimidações, Miguel permanecia inabalável, guiado pelo senso de dever que o tornara único entre aqueles que compartilhavam o espaço confinado. A solidão imposta pelas grades e horários rigorosos proporcionou a Miguel momentos de introspecção profunda. Ele refletia sobre as escolhas da vida, a importância da lealdade e o valor da proteção altruísta. Cada pensamento reafirmava sua convicção. Permanecer em silêncio era doloroso, mas era a única forma de honrar o compromisso assumido. Miguel descobriu que a força moral pode superar qualquer adversidade física e que o sacrifício pessoal é, às vezes, o preço de manter o bem maior intacto. Nos primeiros meses de confinamento, Miguel aprendeu a lidar com a rotina da prisão de forma estratégica. Cada dia era marcado por horários rígidos, refeições padronizadas e vigilância constante, exigindo disciplina e resiliência emocional. Ele usava essas restrições como uma oportunidade para fortalecer sua mente e corpo, mantendo-se fisicamente ativo e mentalmente alerta. Exercícios simples, leitura de livros antigos e anotações pessoais ajudavam-no a preservar a clareza mental e a manter a sensação de controle sobre sua própria vida, mesmo em um ambiente aparentemente sem liberdade. Miguel também começou a observar cuidadosamente o comportamento dos outros detentos. Ele percebia padrões, entendia rivalidades e tentava manter distância de conflitos desnecessários. Sua experiência em lidar com situações de pressão na vida anterior o tornava perceptivo, permitindo-lhe antecipar riscos e agir de maneira prudente. O silêncio escolhido para proteger alguém se transformava em uma vantagem estratégica. Miguel sabia mais do que falava, e isso criava respeito e cautela ao seu redor. Apesar da adversidade, a consciência de que suas ações protegiam outra pessoa trouxe conforto emocional. A sensação de dever cumprido ajudava a suportar a solidão e a dureza do confinamento. Ele compreendia que, embora os dias fossem longos e difíceis, cada esforço contribuía para preservar vidas e reputações fora da prisão. Miguel descobriu que a força moral supera a força física e que a coragem verdadeira se manifesta na capacidade de resistir às tentações de trair a confiança de alguém. Capítulo 8. Aos poucos, Miguel encontrou formas de manter contato emocional com o mundo externo, ainda que limitadas. Cartas escritas com cuidado, visitas supervisionadas e momentos de reflexão sobre memórias positivas permitiam que ele preservasse sua identidade e humanidade. Essas práticas reforçavam sua estabilidade emocional, ajudando-o a suportar o isolamento e a pressão contínua. Cada palavra escrita, cada lembrança resgatada, funcionava como um elo que conectava Miguel à vida que escolhera proteger. Além disso, Miguel percebeu que a prisão oferecia uma oportunidade inesperada de autoconhecimento. Ele refletia sobre valores, prioridades e o impacto de suas escolhas. Cada decisão tomada para proteger outro ser humano fortalecia sua consciência ética, provando a si mesmo que a integridade é inabalável quando guiada por um propósito maior. Mesmo diante do sofrimento e das limitações físicas, Miguel sentia que estava vivendo de acordo com princípios que transcendiam o medo e a dor imediata. Com o tempo, Miguel começou a perceber que sua permanência na prisão não era apenas um castigo, mas também uma oportunidade para fortalecer habilidades que antes estavam adormecidas. A paciência e a resiliência se tornaram companheiras constantes. Cada tarefa diária
diária, por mais simples que parecesse, era realizada com atenção e disciplina, transformando a rotina em uma prática de autodesenvolvimento. Ele aprendeu a lidar com frustrações, reconhecer limites e valorizar pequenos progressos, compreendendo que a verdadeira liberdade reside no controle sobre si mesmo, mesmo em um espaço confinado. Miguel também se tornou observador atento das relações ao seu redor. Estudava as dinâmicas sociais do presídio, identificava aliados e indivíduos de risco, sempre mantendo sua integridade intacta. O respeito que conquistava dos outros detentos era resultado de sua postura calma e segura, que contrastava com a impulsividade e agressividade frequentes no ambiente. Ele percebia que o silêncio e a prudência, escolhidos para proteger alguém lá fora, serviam igualmente como ferramentas de sobrevivência e de construção de confiança dentro do presídio. Além disso, Miguel encontrou formas de transformar a solidão em momentos de reflexão profunda. Ele escrevia pensamentos, memórias e aprendizados, criando um registro que fortalecia sua consciência sobre decisões passadas e futuros possíveis. Esse exercício mental proporcionava clareza e serenidade, permitindo-lhe enfrentar os desafios diários com calma e assertividade. Capítulo 10. A pressão externa, no entanto, não diminuía. Notícias do mundo exterior chegavam aos detentos de maneira fragmentada, e Miguel sabia que qualquer ação imprudente poderia comprometer tudo o que havia decidido proteger. Ele se mantinha firme, ciente de que sua escolha de enfrentar a prisão era um sacrifício necessário para garantir a segurança e anonimato de terceiros. A determinação que nutria não era motivada por medo ou autoproteção, mas por um senso profundo de responsabilidade e ética. A disciplina adquirida e a consciência do propósito maior transformavam cada dia em uma lição de coragem e integridade. Miguel entendia que, apesar das circunstâncias adversas, ele estava vivendo de acordo com seus valores, protegendo vidas e mantendo princípios que muitos não compreendiam. A prisão não era um limite, mas uma prova de que a força moral é capaz de superar qualquer obstáculo físico ou psicológico, consolidando uma história de sacrifício, lealdade e coragem que permaneceria marcada para sempre. Com o passar dos meses, Miguel começou a perceber que, mesmo confinado, podia exercer influência positiva sobre aqueles ao seu redor. Seu comportamento íntegro e disciplinado tornou-se um modelo para outros detentos, que passaram a observá-lo com respeito e, em alguns casos, até a buscar conselhos ou ajuda. Miguel mantinha distância de fofocas e conflitos, mas sempre oferecia uma palavra de orientação quando necessário. Essa postura reforçava não apenas sua própria moral, mas também ajudava a criar um ambiente minimamente equilibrado dentro do presídio, mostrando que a ética e a paciência podem ser poderosas ferramentas mesmo em contextos adversos. Além disso, a introspecção diária permitiu que ele revisse cada decisão tomada até então. Miguel refletia sobre o sacrifício de sua liberdade em prol de proteger alguém e reconhecia o impacto positivo que isso gerava. Ele compreendia que a coragem não se manifesta apenas em ações grandiosas, mas também na constância de escolhas silenciosas e firmes. Esse entendimento o fortalecia emocionalmente, dando-lhe resistência para enfrentar dias difíceis, momentos de tensão e provações inesperadas que surgiam diariamente na prisão. Miguel também encontrou conforto em pequenas rotinas, como exercícios matinais, leitura e escrita de memórias. Cada gesto cotidiano era uma oportunidade de reafirmar seu propósito e manter a mente ativa. Ele compreendia que a prisão não era apenas física, mas mental, e que manter a clareza e o foco era essencial para preservar sua integridade. Mesmo diante de desafios imensos, Miguel sentia que suas ações carregavam significado e que o sacrifício era, em última instância, uma prova da força da lealdade e da ética humana. Capítulo 12. Com o tempo, Miguel começou a desenvolver habilidades de observação e comunicação sutis que o ajudavam a interagir de forma mais eficaz com outros detentos e guardas. Ele aprendia a ler expressões, tons de voz e atitudes, permitindo antecipar possíveis conflitos e reagir de maneira estratégica, evitando problemas desnecessários. Essa percepção se tornava uma extensão de sua disciplina ética. Cada movimento calculado visava proteger a si mesmo e manter o compromisso de sigilo que assumira. Além disso, Miguel utilizava momentos de isolamento para aprofundar sua reflexão sobre a vida, os valores e a importância do sacrifício. Ele entendia que, ao se manter firme, estava preservando vidas e reputações
relações que poderiam ser destruídas caso agisse de forma impulsiva. Essa compreensão gerava uma sensação de propósito que transcendeu o sofrimento físico, reforçando a ideia de que a integridade é um ativo inestimável. Enquanto os meses se acumulavam, Miguel começou a sentir o peso da saudade de sua vida anterior. A ausência de familiares, amigos e até da rotina cotidiana tornava cada dia mais desafiador. Entretanto, ele encontrava forças na consciência de que sua escolha havia sido correta. O sacrifício pessoal transformou-se em um motivo constante de orgulho silencioso. Cada momento difícil era enfrentado com coragem, sabendo que sua decisão protegia alguém de consequências devastadoras. Miguel passou a utilizar técnicas de reflexão e meditação para manter o equilíbrio emocional. Ele revisava mentalmente os acontecimentos que o levaram à prisão e analisava cada detalhe com calma, buscando entender melhor a dimensão de suas escolhas. Essa prática não apenas ajudava a manter a mente focada, mas também fortalecia sua determinação em cumprir o papel que havia assumido, provando que a verdadeira força reside na disciplina e na ética. Além disso, Miguel observava cuidadosamente o comportamento dos outros detentos, aprendendo a identificar padrões, intenções e possíveis ameaças. A percepção aguçada permitia que ele se mantivesse seguro e, ao mesmo tempo, ajudasse de forma sutil aqueles que precisavam de orientação ou proteção. Ele se tornava uma figura de referência, alguém cujo silêncio e integridade transmitiam confiança, respeito e autoridade natural, consolidando sua posição no ambiente hostil da prisão. A solidão também oferecia momentos inesperados de introspecção sobre a vida, valores e propósito. Miguel entendia que sua experiência era uma oportunidade de crescimento pessoal e fortalecimento da consciência ética. Cada dia difícil, cada obstáculo enfrentado reforçava sua convicção de que a proteção de alguém valia qualquer preço. Ele descobria que o verdadeiro impacto de suas ações não era apenas imediato, mas ressoaria no futuro, moldando vidas de maneira profunda, mesmo à distância. Capítulo 14. Miguel começou a perceber que a prisão, embora desafiadora, era também um espaço de aprendizado sobre a natureza humana. Ele estudava cuidadosamente as interações entre detentos e guardas, compreendendo motivações, alianças e tensões. Essa observação constante permitia que ele agisse com prudência, evitando conflitos e usando sua postura ética como escudo contra possíveis ataques ou manipulações. A rotina rígida da prisão, que poderia parecer monótona e desgastante, tornou-se um laboratório para fortalecer resiliência, paciência e autocontrole. Miguel entendia que a verdadeira liberdade não estava na ausência de barreiras físicas, mas na capacidade de manter-se íntegro e fiel aos próprios princípios, independentemente das circunstâncias. Ele se mantinha firme, consciente de que seu silêncio preservava vidas e reputações fora das grades. Com o passar do tempo, Miguel começou a perceber que sua presença na prisão estava deixando marcas sutis, mas significativas, no ambiente ao seu redor. Outros detentos, mesmo sem conhecer os detalhes de sua história, passaram a respeitar sua postura firme, ética e silenciosa. Ele se tornava um ponto de referência, alguém que não cedia à pressão, que mantinha a calma diante do caos e cuja integridade era evidente em cada gesto. Esse respeito silencioso reforçava sua sensação de propósito e validava a decisão que o mantinha confinado, protegendo alguém do mundo exterior. Enquanto isso, Miguel se concentrava em atividades que fortaleciam tanto o corpo quanto a mente. Exercícios físicos regulares ajudavam a manter a saúde e a disciplina, enquanto a leitura e a escrita de reflexões permitiam processar emoções e organizar pensamentos. Ele entendia que manter a clareza mental era tão crucial quanto proteger informações confidenciais. Cada dia de rotina estruturada funcionava como uma preparação para o futuro, mesmo que ele não pudesse prever exatamente quando a liberdade seria retomada. Além disso, Miguel começou a perceber o valor de pequenas interações. Um gesto de cortesia, uma conversa cuidadosa ou uma atitude de proteção a outro detento eram maneiras sutis de demonstrar liderança ética e responsabilidade social. Ele entendia que a integridade não se limitava ao ato de proteger alguém fora da prisão.
ela também se manifestava nas escolhas diárias, na forma como se relacionava com os outros e na capacidade de resistir a impulsos destrutivos. Miguel descobriu que a verdadeira força não é visível externamente, mas se revela nas ações silenciosas e consistentes. O sacrifício de sua liberdade pessoal transformava-se em um legado de ética, paciência e resiliência, provando que, mesmo em circunstâncias extremas, a coragem moral pode superar qualquer adversidade. Capítulo 16. À medida que os anos passavam, Miguel continuava a refletir sobre sua vida e as escolhas que o levaram à prisão. A memória de sua decisão de proteger alguém permanecia viva, funcionando como um guia e fonte de força. Cada desafio dentro do presídio era enfrentado com clareza e confiança, sabendo que o propósito maior justificava cada dificuldade. Miguel também se tornava mais habilidoso em lidar com situações inesperadas. Observava cuidadosamente o comportamento de detentos e guardas, antecipando possíveis conflitos e evitando problemas desnecessários. Sua postura calma e estratégica, aliada à ética inabalável, consolidava sua reputação como alguém confiável e respeitado, mesmo em um ambiente marcado por tensão e desconfiança. A solidão e a introspecção contínuas proporcionavam insights profundos sobre valores humanos, resiliência e a importância da lealdade. Miguel compreendia que, embora sua liberdade estivesse limitada, a liberdade moral e ética permanecia intacta. Ele percebia que sua história de sacrifício e proteção poderia servir como exemplo de integridade para aqueles que, de algum modo, compartilhavam seu espaço ou eventualmente conhecessem sua trajetória. Com o tempo, Miguel começou a perceber mudanças sutis na dinâmica do presídio. Detentos que antes eram hostis ou indiferentes passaram a buscar sua opinião, orientação ou simplesmente respeitar seu espaço. A postura ética, o silêncio estratégico e a paciência contínua construíam uma reputação sólida que transcendia sua ausência de liberdade. Ele entendia que, mesmo confinado, exercia influência sobre o ambiente, mostrando que integridade e responsabilidade são formas de poder silencioso, capazes de moldar comportamentos e atitudes à sua volta. Miguel também continuava a usar a solidão a seu favor. Horas de introspecção, reflexão e escrita ajudavam-no a organizar pensamentos, processar emoções e reafirmar sua missão. Ele revisava constantemente a escolha que o havia levado à prisão e encontrava força no fato de que, ao proteger alguém, estava cumprindo um propósito maior. Essa consciência era seu alicerce, permitindo enfrentar dias difíceis, frustrações e limitações físicas sem perder a calma ou a determinação. Além disso, Miguel desenvolveu estratégias para lidar com o estresse diário. Exercícios físicos, leitura, análise de situações e até pequenos atos de gentileza dentro do presídio serviam para manter o equilíbrio emocional. Ele compreendia que cada ação, por menor que fosse, tinha impacto na percepção dos outros e reforçava sua imagem de integridade. O sacrifício da liberdade se tornava, assim, não apenas um ato de proteção externa, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal, aprendizado e fortalecimento da ética. Miguel descobriu que a verdadeira coragem não é exibida em gestos grandiosos, mas na constância das escolhas silenciosas e firmes. Cada dia vivido com consciência moral reforçava sua convicção. Proteger alguém valia cada dificuldade enfrentada, e a integridade é um patrimônio que nenhum confinamento físico pode destruir. Capítulo 18. Com o passar dos anos, Miguel percebeu que sua prisão se transformara em um espaço de aprendizado contínuo. Ele refletia sobre decisões passadas, erros e acertos, compreendendo a importância do equilíbrio entre coragem, prudência e ética. Cada desafio diário se tornava uma oportunidade de reafirmar sua integridade e fortalecer a disciplina adquirida, mostrando que mesmo em condições adversas, a mente pode permanecer livre e ativa. Miguel começou a observar a rotina do presídio com mais atenção, identificando padrões de comportamento, riscos potenciais e formas de manter a segurança e estabilidade emocional. Ele utilizava essa percepção não apenas para se proteger, mas também para orientar de maneira sutil outros detentos, mostrando que a liderança ética se manifesta na prática cotidiana, mesmo sem autoridade formal. A solidão contínua tornou-se aliada, permitindo que Miguel mergulhasse em reflexões profundas sobre valores, propósito e a complexidade das relações
relações humanas. Ele compreendia que a liberdade física era limitada, mas a liberdade moral permanecia intacta. Cada dia vivido com consciência, cada escolha silenciosa feita em favor de outro ser humano, fortalecia sua reputação e sua própria sensação de justiça interna. À medida que Miguel se aproximava do fim de sua sentença, ele começou a refletir sobre tudo o que havia vivido e aprendido. Os anos de prisão, embora desafiadores, haviam moldado sua personalidade de maneira profunda. A disciplina, paciência e ética, cultivadas ao longo do tempo, haviam se tornado parte intrínseca de quem ele era. Ele entendia que o verdadeiro impacto de suas escolhas não se limitava à sua própria vida, mas afetava de maneira significativa a segurança e o bem-estar de quem ele havia decidido proteger. Miguel também percebeu o valor das pequenas vitórias do dia a dia. Cada momento de silêncio estratégico, cada gesto de bondade ou disciplina reforçava sua força moral e consolidava a reputação que construíra entre os detentos. Ele sabia que seu exemplo silencioso ensinava mais do que qualquer palavra poderia expressar. A integridade se tornara sua marca, uma lembrança constante de que a coragem e o sacrifício verdadeiro se manifestam nas escolhas diárias e consistentes, mesmo em circunstâncias adversas. Durante esse período, ele continuava suas práticas de escrita e reflexão, registrando pensamentos, aprendizados e estratégias que poderiam ajudá-lo no futuro. Cada registro funcionava como uma âncora emocional, permitindo que ele permanecesse centrado e confiante. A introspecção diária também fortalecia sua consciência sobre os valores que queria preservar e a importância de sua missão silenciosa de proteção. Miguel descobriu que o confinamento físico não era capaz de limitar sua liberdade interior. A consciência ética, a disciplina e a força moral tornaram-se suas maiores armas, e cada desafio enfrentado apenas reforçava sua convicção. Proteger alguém valia todos os sacrifícios. Ele estava pronto para o próximo capítulo de sua vida, ciente de que a liberdade exterior era apenas um reflexo da liberdade interior conquistada com coragem e integridade. Capítulo 20. Finalmente, o dia da libertação de Miguel chegou. Ao atravessar os portões da prisão, ele sentiu uma mistura de alívio, gratidão e expectativa. Cada passo fora das grades era um lembrete do valor do sacrifício feito, da força moral cultivada e da missão cumprida de proteger alguém de consequências potencialmente devastadoras. A liberdade física era uma conquista significativa, mas a verdadeira vitória estava na integridade preservada durante anos de adversidade.